Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu reli o conto Pai contra Mãe. Confesso que eu tinha lido anos antes, mas hoje, quando eu reli, eu comecei a pensar um monte de coisas, né? E fazer comparações do contexto do conto, na época, e hoje em dia. E eu acho que o conto pela maneira como ele é constituído, né, pela sua narrativa e pela complexidade dos personagens, é um conto que, cara, você pode fazer análises comparativas com hoje em dia. Essa é a minha opinião. Então vamos lá, só para dar uma introdução. Esse conto, O Pai contra a Mãe, ele faz parte do livro Relíquias da Casa Velha e que teve a data de publicação em 1906. E o curioso que esse conto ele foi escrito cerca de mais ou menos 18 anos do fim da escravidão. E na abertura do conto, no primeiro parágrafo, mostra isso. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé, havia também a máscara de folha de Flanders. Então aí ele dá uma contextualizada, né, de como a escravidão ela foi impactante na época, né? E aí ele conta a história. Que a história é a seguinte, que um cara, né, ele falou o personagem, ele é um cara que não tem muita condição, ele não conseguiu arrumar emprego, é um ferrado na vida, um desempregado, né? E aí ele quer casar, ele conheceu uma menina, ele quer casar e tal. Casou, a mulher teve filho, aí tem a tia que enche a tia da mulher dele que enche o saco porque ele não tem um emprego fixo. Ele fica e o bico dele é o que? Justamente caçar escravos fujões. E ele faz isso por causa do dinheiro. E aí o que acontece? Entra mais pessoas para ser caçadores, né, de escravos fujões. E aí ele não consegue arrumar tanta grana assim. E aí ele fica dizendo aquele desespero danado, a tia enchendo o saco, porque a mulher, né, tá grávida, e aí, pô, ele tá com contas. Ele não tá conseguindo pagar as dívidas e ele tá com muito problema. E aí até a tia falar para ele largar a criança na roda dos enjeitados. E aí, desse meio aí, ele vê uma escrava fugidia e caça a mulher. E ela tá grávida, enfim. É por isso que é o pai contra a mãe. Mas eu, na verdade, não queria fazer o resumo do conto. Eu, eu queria mostrar essa coisa da narrativa, porque o Machado de Assis, de uma maneira realista e com certa profundidade, a história ela não é maniqueísta, né? O cara que é caçador que é o caçador lá de escravos, ele não é vilão, né? E a escrava não é a mocinha, não existe isso,
né? O que existe são duas pessoas que vivem no limite, que vivem à margem de uma sociedade e que querem sobreviver, querem ter as coisas. E aí esse que é o embate de dois miseráveis, de duas pessoas ferradas, fedidas, né? Então, aí você pega essa história, aí vai transportar para hoje em dia, né? Aí vê o que acontece, né? O abuso policial, o exército que matou com 80 tiros uma família, né, negra, porque confundiu com bandido, e outros casos assim. Aí eu peguei essa. Aí, porque dá para fazer essa ponte, né? Porque o Machado de Assis, o que ele mostra é como a estrutura daquela sociedade da época era muito perversa, né? Por, de uma certa maneira, colocar duas pessoas no limite, duas pessoas desesperadas, né? Para uma ferrar com a outra, né? No caso, o cara, o caçador, né? Não ter empatia e chegar e querer sequestrar a escrava, né? Naquela época em que os escravos, né, não eram considerados pessoas, eram considerados como propriedade, né? Então, pô, como assim fugir? Não, eu estou fazendo meu trabalho, eu estou chegando e pegando essas pessoas, né? E, e aí que entra essa coisa da perversidade estrutural, né, da sociedade, de simplesmente você barbarizar com o outro e achar que aquilo ali é a coisa mais normal, porque tem que ser, porque é assim que é a vida. E o conto mostra isso. E aí, transportando para hoje em dia, você vê a mesma coisa, né? Que existe um embate na rua de pobre contra pobre, enquanto a elite está ali nas suas redomas. Enquanto isso, o pobre mata o próprio pobre, porque o pobre ele se acha que está ali para manter bem meu emprego. Eu tenho que acabar com essa bagunça aí. Então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, né? E por outro lado está um outro pobre que está sofrendo violência. Então, isso não é um problema individual, isso não é um problema da polícia, isso não é um problema do soldado, isso é um problema estrutural, porque a gente vem dessa sociedade do conto do Machado de Assis, uma sociedade escravocrata, retrógrada, preconceituosa, perversa, né? Que coloca o pobre contra o pobre. E isso só vai melhorar se realmente tiver uma grande reforma, entendeu? Quando começar a buscar novos paradigmas, né, para fazer uma sociedade mais justa e políticas públicas mais eficientes, né? Então, só foi essa reflexão que eu queria fazer, porque quando eu acabei de ler esse conto, eu comecei a fazer comparações com a sociedade de hoje em dia. Apesar que não existe mais escravidão, mas assim, eu acho que a herança dela ainda está muito forte. Ainda mais na formação, né, do nosso inconsciente coletivo, né? Porque, por exemplo, vamos ser sinceros, quando a gente escuta esse ditado, bandido bom é bandido morto.
Como você vê a fisionomia desse bandido? Como que é esse bandido? Você já visualizou? E aí? Será que isso aí é porque é isso mesmo? A vida é assim? Ou porque existe toda uma construção cultural, social, preconceituosa, perversa, né? Então é por isso que eu achei muito interessante esse livro. Eu vou botar na barra da descrição o link. E é isso. Leiam. É interessante. É interessante a gente pensar um pouco.